Eu preciso ser honesta contigo hoje, porque essa série ela não seria completa sem essa conversa. A gente passou 3 episódios falando de fé bem direcionada, de mal que vira bem, de dizer em vez de empurrar. E tudo isso é verdade. Mas eu seria desonesta se eu te deixasse pensando que toda montanha sai do lugar quando tu fala certinho com ela, com fé suficiente, apontada para o lugar certo. Porque existe uma cena na Bíblia que incomoda exatamente por não ter um final feliz do jeito que a gente gostaria. Um homem pede 3 vezes para Deus tirar uma coisa dele e a resposta não foi sim. E olha que homem, foi Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para expandir a consciência, olhar para dentro e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. Hoje o assunto é desconfortável e eu acho que é exatamente por isso que ele precisa ser dito. Queridão, queridona, a gente gosta muito de histórias com um final feliz, né? Pediu, recebeu, orou, aconteceu, falou com a montanha, ela saiu. E quando isso não acontece do jeito que a Bíblia parece prometer em outros textos, a gente entra num corta-circuito, né? Será que eu não tive fé suficiente? Será que eu direcionei errado? Será que eu fiz alguma coisa para Deus não me atender? E aqui tá uma coisa que eu preciso te dizer com todo o cuidado do mundo. Às vezes a montanha não é para sair. E não é porque a fé falhou. Porque tem coisa que Deus escolhe deixar exatamente onde está. E fazer algo completamente diferente com o que tu esperava que ele removesse. Meu amor, isso dói, porque a gente quer o alívio. Quer a dor indo embora, quer a situação se resolvendo, quer o problema sumindo do mapa. E quando pede de novo, insiste, crê com tudo que tem. E a montanha continua lá. Vem uma sensação de traição, como se a promessa não tivesse se cumprido, como se tu não tivesse feito tudo certo e Deus, mesmo assim, não tivesse cumprido a parte dele. E é fácil, nesse momento, desistir da fé. Ou fingir que a montanha não dói mais, performando uma vitória que tu nem sente que é de verdade. Nenhuma das duas é o que a Bíblia propõe. Existe uma terceira opção, mais honesta e muito mais desafiadora. Paulo tinha algo que ele mesmo chama de espinho na carne. A Bíblia não detalha o que era. E eu acho que isso é proposital, porque assim, cada pessoa lendo pode encaixar o próprio espinho nessa história. O que a gente sabe é que ele pediu, não só uma vez, 3 vezes. Ele foi insistente, específico, sincero. E a resposta que ele recebeu não foi a remoção do espinho, foi outra coisa. E aqui está a virada que muda completamente o que fé que move montanhas significa. Às vezes o milagre não é a montanha sumir. É tu sendo sustentada enquanto ela continua lá. E isso não é uma fé de segunda categoria. Não é uma fé fraca, fé de consolação, fé de quem não conseguiu o de verdade. É fé que aprendeu a reconhecer quando o milagre veio de um jeito diferente do que ela pediu. Isso tudo acontece em 2 Coríntios 12. Pelo que, acerca disto, 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Presta atenção na resposta. Não foi, eu vou tirar na próxima vez que tu pedir. Não foi, tu não teve fé suficiente ainda, continua tentando. Foi, a minha graça te basta. Deus não removeu o espinho. Ele ofereceu suficiência para carregar o espinho. E Paulo, que poderia ter ficado ressentido, frustrado, achando que a fé dele não estava funcionando, escreve uma das frases mais corajosas de toda a Escritura. Pelo que de boa vontade me gloriarei antes nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Ele não fingiu que o espinho não doía. Ele não fingiu que preferia do jeito que estava. Ele encontrou dentro da montanha um tipo de força que só existiria se ele ficasse ali. Meu amor, guarda isso. Às vezes o milagre não é a montanha sumir. É tu sendo sustentada enquanto ela continua lá. E isso também é fé que move alguma coisa, só que dentro de ti. E hoje eu quero te deixar uma pergunta que não é fácil. Existe algum espinho na tua vida que tu tem tentado remover à força e que talvez precise, por enquanto, ser carregado com a graça que já foi oferecida? Vamos à nossa oração? Pai, eu entrego hoje o meu espinho, o que eu já pedi mais de uma vez que fosse embora, o que eu ainda não entendi porque continua aqui. E eu não vou fingir que não dói, mas hoje eu escuto a mesma resposta que Paulo escutou. A tua graça me basta. Me ajuda, Pai, a encontrar dentro dessa montanha que ficou o tipo de força que só existe por causa dela. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, se esse episódio te encontrou num lugar difícil hoje, saiba que ele foi escrito com muito cuidado, pensando em ti. E se ele te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que está carregando um espinho que não sai, mesmo depois de pedir com toda a fé que tinha. E me conta aqui nos comentários, se quiser, existe alguma montanha que tu aprendeu a carregar em vez de conseguir mover? Essa troca fortalece esse espaço. E se tu sente que precisa de um olhar terapêutico para lidar com algo que não se resolveu do jeito que tu esperava, me chama no Instagram, @GraceCondorfer. Vai ser uma honra caminhar contigo. E te lembra que de segunda a sexta-feira, às 7h, 7 da manhã, nós temos um encontro marcado. Eu te vejo amanhã para o último episódio da série e eu desejo que a tua quinta-feira seja linda. Fica bem. Beijo!